Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo Vem Segue-me. Estamos entrando essa semana aqui no 2 Coríntios, de 8 a 13. O tema é Deus ama ao que dá com alegria. Estudaremos os seguintes tópicos. Os santos compartilham com alegria o que possuem para abençoar os pobres e os necessitados. Devemos nos concentrar na simplicidade que há em Cristo. A graça do Salvador é suficiente para nos ajudar a encontrar força em nossas fraquezas. Podemos simplificar a maneira como vivemos o Evangelho. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, seu comentário no final da aula é muito importante. Convido você a ficar aqui comigo até o final. Primeiro tópico: os santos compartilham com alegria o que possuem para abençoar os pobres e os necessitados. Então, vemos a imagem aí do lado direito de Jesus Cristo com alegria, dando o exemplo de como nós devemos servir. A pergunta é: por que doamos coisas às pessoas e de que maneira devemos fazer isso? Bom, existem aí aqueles que têm as bênçãos, que têm a oportunidade de abençoar a vida de outras pessoas, né? Principalmente os pobres, os necessitados. Então, nós doamos para poder levar conforto, poder levar uma melhor qualidade de vida, levar sustento, né, para aquelas pessoas que precisam, que muitas vezes estão passando fome, não têm alimento, não têm roupa, não têm abrigo. Então, essas pessoas podem morrer, essas pessoas passam muito frio na rua, então são pessoas necessitadas e por isso nós doamos, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós precisamos servir ao próximo e amar o próximo. E de que maneira nós devemos fazer isso? Bom, tem muitas pessoas que pedem dinheiro no farol, algumas pessoas têm medo de abrir o vidro ali para dar dinheiro, para poder ajudar, ou então até entregar algum alimento. Então, essa é uma maneira de ajudar, né? Então, tem muitas maneiras que as pessoas é, fazem essas doações. Algumas recolhem alimentos, recolhem campanhas do agasalho, são feitas campanhas do agasalho em diversos condomínios ou residências ou comunidade para poder doar às pessoas. Muitos vão até locais, né, como viadutos, onde tem ali pessoas moradores de rua. Então, tem algumas maneiras que as pessoas fazem para poder ajudar o próximo. Mas o Senhor estabeleceu a sua maneira, né, através das doações de fundos de ofertas de jejum, né, uma maneira com que você pode contribuir, né, depois de realizar um jejum, aquele valor que você economiza na comida que você está jejuando, né, você está deixando de comer aquele alimento, ao fazer o jejum, você vai economizar um valor. Com aquele valor que você economiza, você faz uma doação, né, e assim o líder da igreja, o bispo, ele faz a administração desses valores, comprando alimentos para aquelas pessoas pobres e os necessitados. Então, existe uma ordem, existe uma maneira correta de fazer a ajuda, de fazer a doação para as pessoas. Então, toda necessidade de uma pessoa, ela é atendida pela liderança da igreja, que faz isso através das doações dos membros, que são feitas através das suas ofertas de jejum. Segundo Coríntios 8, de 1 a 3, diz: Também, irmãos, vos fazemos saber a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância de alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunhão desse serviço, que se fazia para com os santos, e fizeram não somente como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, aqui mostrando essas duas escrituras, mostrando aí como nós devemos servir ao próximo em comunhão desse serviço, né? Um exemplo de como se fazia para com os santos. E ele continua do versículo 9, 14 e 15. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por causa de vós, se fez pobre. Então, o próprio Salvador, ele é rico, né? Deus, ele é o Pai de todos nós, o Criador de toda a terra. Eles não têm
pobreza alguma. Eles são criadores, tudo é dele, né? Ele se fez pobre, Jesus Cristo se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesses. Então, significa que ele foi o exemplo, de mostrando verdadeiramente o que significa ser rico, né? Você guardar os mandamentos, viver em sintonia com Deus, ser uma pessoa digna, você é uma pessoa rica. Aí continua, mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a abundância deles supra a sua falta, para que haja igualdade. Então, quando você ajuda o próximo, você não só está abençoando a vida da pessoa que você está levando o alimento, um abrigo, um agasalho, mas você também vai estar abençoando a sua própria vida, né? Essa necessidade de poder servir ao próximo, essa vontade vai ser suprida dentro de você, essa necessidade vai ser suprida dentro de você. Porque quando nós ajudamos o próximo, faz mais bem, muitas vezes, para nós mesmos do que para o próximo que nós estamos ajudando. No 15, como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco colheu não teve de menos. Segundo tópico, devemos nos concentrar na simplicidade que há em Cristo. Muitas vezes nós queremos complicar a vida, né? Mas se nós seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, nossa vida ela vai ser mais simples e mais feliz. Segundo Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, muitas vezes nós queremos complicar, como eu disse, né, incrementando a nossa vida com objetos, com bens, né, com experiências, né, de vida cada vez mais complicadas, mais arriscadas, e muitas vezes o que nós precisamos buscar em nossa vida é a simplicidade que há em Cristo. João 3:16 a 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o grande exemplo aí de doação é o próprio Pai Celestial, que deu o seu Filho Jesus Cristo para poder salvar a cada um de nós. Então, ele foi o maior doador que a gente pode aprender, né, com o seu exemplo, quando ele doou o seu Filho Jesus Cristo para poder morrer por cada um de nós, para nos proporcionar a vida eterna. Terceiro tópico, a graça do Salvador é suficiente para nos ajudar a encontrar força em nossas fraquezas. Muitas vezes passamos por fraquezas na nossa vida e não sabemos como sobrepujar, mas a graça do Salvador, ela tem essa capacidade de nos ajudar a encontrar força. Em 2 Coríntios 12, de 5 a 6, de um tal me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Porém, deixo isso para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me enalteça pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que não me enalteça, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, essa escritura, ela lembra no livro de Mormon, segundo Éter, né, 12:27, onde fala que se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei a sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens para que sejam humildes, e farei então com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Então, se nós reconhecemos as nossas fraquezas, formos até Jesus Cristo, com humildade, o Senhor vai fazer com que as nossas fraquezas se tornem
os nossos pontos fortes. Então, se você tem algum desafio, por exemplo, com palavra de sabedoria, ou seja, você tem algum vício, seja em drogas ou seja em álcool, você é capaz, né, ao se aproximar de Jesus Cristo, pedir a sua ajuda com humildade, mostrando a sua fraqueza, ele é capaz de te ajudar a sobrepujar este mal que está te afligindo. Quarto tópico, podemos simplificar a maneira como vivemos o Evangelho. O presidente Dieter F. Uchtdorf, ele ensinou, irmãos e irmãs, viver o Evangelho não precisa ser complicado, é realmente muito simples. Poderia ser descrito assim, ouvir a palavra de Deus com interesse sincero nos leva a crer em Deus e confiar em suas promessas. Quanto mais confiarmos em Deus, mais nosso coração se encherá de amor por Ele e pelo próximo. Devido ao nosso amor a Deus, desejamos segui-lo e alinhar nossas ações com sua palavra. Devido ao nosso amor a Deus, queremos servi-lo, queremos abençoar a vida de outros e ajudar os pobres e necessitados. Quanto mais caminharmos pela estrada do discipulado, mais desejaremos aprender as palavras de Deus. Bom, tudo isso se resume nos 2 mandamentos, nos 2 maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai aplicar esses ensinamentos em sua vida. E se você amar o próximo como a ti mesmo, você vai estar servindo da maneira com que o Senhor espera que nós sirvamos. Bom, continuando. E assim vai, cada passo levando ao próximo e preenchendo-nos com fé, esperança e caridade cada vez maiores. É lindamente simples e funciona maravilhosamente bem. Irmãos e irmãs, se alguma vez já pensaram que o Evangelho não está funcionando tão bem para vocês, eu os convido a dar um passo atrás, olhar para a sua vida a partir de um plano mais elevado e simplificar sua abordagem ao discipulado. Concentre-se nas doutrinas, nos princípios e nas aplicações básicas do Evangelho. Prometo que Deus os guiará e abençoará em seu caminho para alcançarem uma vida de realizações, e o Evangelho definitivamente funcionará melhor para vocês. Olha só quanta sabedoria nessas palavras do presidente Uchtdorf. Se nós quisermos sermos abençoados e vivemos felizes, que nós possamos aplicar esses ensinamentos de levar uma vida mais simples, simplificar um pouco mais a nossa vida, preenchendo a nossa vida com fé, com caridade e serviço ao próximo. Eu fico por aqui, a próxima aula é Gálatas, andai no Espírito. Nós estudaremos esses 5 tópicos, ainda continuando sobre as bênçãos do Espírito, né? O fruto do Espírito, semear no Espírito, né? Se semearmos no Espírito, ceifaremos bênçãos no devido tempo. Então, por favor, esteja aqui comigo na semana que vem, vamos aprender mais sobre a importância do Espírito Santo. Compartilhe essa mensagem, deixe aqui o seu comentário, por favor, a escritura que você mais gostou ou aquela que eu não citei aqui, por favor, participe aqui conosco para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.